Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, vamos continuar com vocês aqui, tá? Nós estamos conversando com vocês do capítulo 4, tudo bem? Do capítulo 4. Beleza. Gente, no capítulo 4 a gente está vendo o quê, professor? Ondas, né? São ondas. E vamos falar um pouquinho também, né, sobre a luz. Apesar que luz também é uma onda, tá? Luz também é uma onda. Beleza. Eu já vi com vocês, gente, falei com vocês que onda, né? Onda é uma perturbação, né? É uma perturbação. Quando você provoca uma perturbação em um certo meio, então ali você vai ter uma onda. Então essa onda ela pode ser uma onda mecânica ou ela pode ser uma onda o quê, professor? Eletromagnética, tá? Então, quanto à sua natureza, as ondas elas podem ser mecânicas ou podem ser eletromagnéticas, beleza? As ondas mecânicas, gente, tá? Olha só. As ondas mecânicas, vamos analisar aqui com vocês. As ondas mecânicas, né? As ondas mecânicas, elas elas necessitam de um meio material para se propagar, tá? E nós temos as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, gente, elas não necessitam necessariamente de um meio material para se propagar, tá? Então, olha só, você tem as ondas também eletromagnéticas. Tudo bem? Eletromagnéticas, tá? Perceba que aqui, gente, tanto as ondas mecânicas quanto as ondas eletromagnéticas, eu estou falando sobre a sua natureza. Então, quanto à sua natureza, beleza. Você tem as ondas mecânicas e vocês têm as ondas eletromagnéticas, beleza? Show de bola. Não esqueçam que as ondas mecânicas, elas necessitam de um meio material para se propagar. As ondas eletromagnéticas, elas não necessitam necessariamente de um meio, beleza? Agora, detalhe importante. Agora, quanto à direção de vibração, tá, gente? Agora, quanto à direção de vibração, porque essa onda, ela vibra, tá? Beleza, quanto à direção de vibração, gente, ela pode ser longitudinal, tá? Longitudinal ou transversal, beleza? Olha só, quando você pega, por exemplo, aqui, gente, ó. Quando você pega, por exemplo, que uma onda nesse formato aqui, ó. Nesse formato aqui, ó. Perceba que esse exemplo aqui, gente, é uma corda, tá? Perceba que essa corda, ela tá vibrando, né? Ela sobe e desce, sobe e desce. Perceba que ela vibra na vertical, tá? Ela vibra aqui na vertical, só que ela se propaga na horizontal, tá? Ela se propaga aqui, ó, na horizontal. Perceba que quando você faz essa perturbação nessa corda, você vê um monte de coisinha andando para frente. Concorda comigo? Perceba que nesse caso aqui, você tem uma onda o quê, professor? Transversal, tá? Que você tem uma onda transversal. Beleza? Show de bola. E você também, gente, pode pegar uma mola e brincar com essa mola, né? Ou seja, você pode pegar aqui uma mola, vamos pensar aqui, ó. Você tem uma mola aqui. Você tem uma mola, beleza? Perceba que você pode puxar essa mola, né? Você pode puxar e soltar, puxar e soltar. Perceba que nesse caso, quando você puxa e solta, você vê uma coisinha andando aqui dentro, ó. Zum, uma coisa que vai passando uma para outra. Essa coisa que está passando de uma para outra, vocês sabem. É energia, tá, gente? É por isso que nós temos que pensar. Ondas transportam apenas energia, não transporta matéria, né? Então, nesse caso, perceba que você está fazendo essa mola perturbar, ou seja, vibrar na horizontal, tá? Perceba que aqui, ó, você está fazendo ela vibrar na horizontal, só que ela também propaga na horizontal. Perceba que aqui nesse caso, a corda vibra para cima e para baixo e ela se propaga na horizontal. Isso é o quê? Transversal. Perceba que agora que essa molinha, eu estou puxando e soltando, puxando e soltando, puxando e soltando. Perceba que ela está vibrando na horizontal, só que ela também, ó, propaga na horizontal. Nesse caso, a gente está falando com você de onda longitudinal, beleza? Longitudinal. Então, gente, para nós do nono ano, gente, isso aqui já é o básico, tá? É o básico, esse aqui é o importante. Eu quero que vocês entendam, ó. Quanto à sua natureza, ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas, elas precisam de um meio material para se propagar. As ondas eletromagnéticas, elas
não necessitam necessariamente de meio, tá? Nós temos também as ondas, a onda transversal, tá? Perceba que nesse caso aqui, onda em corda é uma onda transversal, onda em uma mola é uma onda longitudinal. O som, por exemplo, gente, o som é uma onda longitudinal, tá? Nunca esqueçam, quando eu falo de onda longitudinal, eu tenho que pensar no som, beleza? No som, tranquilo. Gente, agora aqui, ó, vem cá comigo, por gentileza, eu vou desenhar aqui uma onda aqui para nós, aqui, ó. Perceba que isso aqui é uma onda, tudo bem? Tranquilo. Detalhe importante, gente. Esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, vou ter que colocar uma cor diferente, né? Ó, esse ponto aqui, na verdade, gente, esse ponto e esse ponto, a gente chama de crista, tá? Ó, esse ponto vermelho, a gente chama de crista, tá? A crista da onda, beleza? É o topo da onda, lá no pico da onda, chama de crista, tá? Esse ponto aqui, gente, esse ponto aqui, ó, esse pontinho aqui, a gente vai chamar de quê, professor? De vale, tá? Esse pontinho aqui, a gente chama de vale. Tranquilo? Então tá. Olha que interessante. Professor, de uma crista, gente, de uma crista a outra crista, a gente vai falar para você que é lambda. A distância entre uma crista e outra crista, a gente chama isso de lambda, tá? Ó, lambda, beleza? Lambda. Tranquilo. Olha só. Então, de uma crista a outra crista, a gente chama de lambda. Esse lambda, gente, é o que nós chamamos de comprimento de onda, tá? Esse lambda aqui, a gente chama de comprimento de onda. Beleza? Comprimento de onda. Tranquilo? Tá. Perceba que essa onda aqui, gente, ela tem uma velocidade, tá? Ela tem uma velocidade. É, professor? É. Ela tem uma velocidade. Essa velocidade, você vai fazer sempre assim, ó. Aqui, gente, está a equação fundamental, tá? Aqui está a equação fundamental quando a gente fala de ondas. Qual é a equação, professor? V, que é lambda vezes a frequência. Esse F aqui, gente, aqui está a equação, tá? Ó, aqui está a equação, que vocês anotem essa equação, que ela é mais importante quando a gente fala de ondulatória, beleza? O que é F, gente? F é a frequência, tá? Ó, esse cara aqui é a frequência, beleza? É a frequência. Qual a unidade de frequência? Hertz. A unidade de frequência é Hertz. Lambda, a unidade lambda é metro. E velocidade? Velocidade, vocês sabem, metros por segundo. Então, toda vez que você querer saber qual é a velocidade de uma onda, você vai pegar o comprimento de onda, a distância entre uma crista e outra crista, e você vai multiplicar pela frequência, beleza? Outra coisa importante, gente, período, tá? Período é muito legal você saber também o que é período. Tá? O que é período? Período, gente, é quando você tem uma oscilação completa, tá? Quando você tem uma oscilação completa. Por exemplo, se você, por exemplo, chegar, olhar para o relógio, por exemplo, perceba, gente, que para ele dar uma volta completa, quantos segundos ele gasta? Ele gasta 60 segundos, concorda comigo? Então, olha só, perceba que o ponteiro do segundo, gente, ele gasta 60 segundos para dar uma volta. Isso, gente, é constante. Ele vai gastar sempre 60 segundos para completar uma volta. Então, isso é período. O que é período? É o tempo de uma oscilação completa. Tá? Professor, e para dar duas voltas? Ele gasta 120 segundos. E assim sucessivamente. Então, o que é período? Período é o tempo necessário para você ter uma oscilação completa. Tá. E o que é frequência? Frequência é o número de repetições num certo intervalo de tempo. Por exemplo, qual é a frequência do ponteiro do relógio? A frequência é 1 por 60. Ah, 1 por 60, professor? Sim. 2 por 120? E assim sucessivamente. Por exemplo, você vai na escola uma vez por dia. Concorda comigo? Então perceba que, ó, eu vou à escola uma vez por dia. Ou seja, a minha frequência é de uma vez
por dia. Tudo bem? É o número de oscilações num certo intervalo de tempo. Então, período, tá? Período e frequência é interessante você também ter essa ideia com vocês, tá? Período e frequência. O período, a gente vai representar o período pelo Tsão e a frequência a gente vai representar por esse F aqui, tá? Olha só que interessante. O período é 1 dividido por frequência. Ah, tá. E frequência? Uai, gente, a frequência é 1 dividido pelo período, tá? É um inverso do outro, tranquilo? Então tá, gente, ó, período e frequência, anote essas informações no coração de vocês, tá? Outra coisa, eu já falei com vocês na aula passada, né? Eu conversei e falei um pouquinho, né, sobre a luz, né? A gente sabe que a luz é uma onda eletromagnética, a gente sabe das cores, né? Vermelho, tal, aquelas coisinhas, tá? Existem alguns fenômenos que são muito importantes para vocês entenderem, tá? Que são os fenômenos, tá? Que são os fenômenos aí, beleza? Os fenômenos ondulatórios. Quais são os fenômenos mais top que no nono ano é o mais importante vocês saberem? Difração. Difração. É importante vocês terem essa ideia no coração de vocês. O que é difração, gente? Difração, gente, é a capacidade que uma onda tem de contornar obstáculo. Por exemplo, você está no quarto, aí sua mãe, por exemplo, fala: filho, vem cá. Perceba que você consegue ouvir o som. Perceba que o som, ele contornou todos os obstáculos, tá? Ele contornou os obstáculos e você ouviu aquele som, que é aquela onda. Então perceba que, nesse caso, nós estamos falando de difração. Tá? O que é difração? É a capacidade que uma onda tem de contornar obstáculo, beleza? Então, para o nono ano, é só isso. Difração é a capacidade que uma onda tem em contornar obstáculo. Se você botar, por exemplo, aqui, ó. Se você botar um muro aqui, imagina que aqui tem um muro, aqui, né? Aqui tá o muro. Tem alguém aqui, ó. Tem alguém aqui, tem alguém aqui, e você tá aqui, ó, do outro lado do muro. Você não consegue ver a pessoa, né? Mas você consegue ouvir. Por quê? Porque o som contornou o obstáculo. Isso é chamado de quê? Difração. Outro fenômeno, gente, que é legal vocês saberem, né? Que é legal vocês saberem, é o fenômeno da refração. Pessoal, o que é refração? Refração, gente, é quando uma onda passa de um meio para o outro meio, tá? Por exemplo, imagine que aqui você tem aqui, ó, aqui é o ar e aqui é a água. Quando a luz passa do ar para a água, a gente chama isso de quê? Refração. Então, refração é quando a luz passa de um meio para o outro meio. Beleza? Então, para o nono ano, gente, eu acho que esses dois fenômenos, ele é bem mais importante, tá? Difração, o que é difração? É a capacidade que uma onda tem de contornar obstáculo. Tá? E o que é refração? Refração é quando uma onda passa de um meio para o outro meio. Tá? Por exemplo, a luz viaja no ar quando ela passa para a água. Refração. Tá? E assim sucessivamente. Beleza? Então fica com essa informação no coração de vocês, tá? Vou deixar alguns exercícios para vocês resolverem na próxima aula. E é nóis, tá? Beleza? Tamo junto. Valeu, galerinha!